companheiros, acho que foi muito importante todos os elementos colocados no debate, né, por cada uma das intervenções. Eu creio que esse tipo de debate fraternal entre nós ele é fundamental para seguir buscando, né, chegar nos acordos que é possível, para avançar numa atuação em comum para a luta de classes. Como eu coloquei na minha primeira fala, eu queria reiterar aqui para os companheiros, né, para cada uma das correntes, as propostas concretas para a gente levar à frente, né, juntos, e a importância de um polo pelo Fora Bolsonaro e Mourão, e também chamar para a gente unir forças na construção de uma organização de trabalhadores precarizados, né, que no Brasil recentemente se levantaram com os entregadores na linha de frente, que a gente acha muito importante, né, o Israel Dutra manifestou acordo com essa perspectiva, acho que é uma tarefa fundamental para as organizações trotskistas no Brasil, e reiterar também o chamado a impulsionar junto, né, as resoluções tiradas na Conferência Latino-Americana dos Estados Unidos, como ressaltou o companheiro Michel. A gente também está de acordo de impulsionar os atos contra o golpe reacionário na Bolívia, enfim. Esses passos à frente de unidade na prática, né, eles ajudam muito a avançar numa unidade dos socialistas, na luta de classes, né, enquanto a gente avança nos debates que são necessários para construir um partido revolucionário no Brasil, que supere o PT pela esquerda, porque, como eu disse na minha primeira fala, né, nenhuma das organizações atualmente existentes são suficientes para essa grande tarefa que a gente tem pela frente de responder essa profunda crise que está em curso, superando a fragmentação entre as organizações minoritárias que são existentes hoje, à esquerda do PT, e que, infelizmente, ainda está longe, né, de ser um grande partido da classe trabalhadora. Bom, todos os debates que a gente colocou aqui, fraternalmente com as correntes, né, do movimento trotskista, com as quais a gente tem diferentes tipos de diálogo, né, e com as quais a gente também busca unidades práticas no terreno da luta de classes, né, com uma política de independência de classe, elas são no sentido de fazer com que as correntes do movimento trotskista elas possam estar à altura da grande tarefa que coloca a realidade internacional e nacional. Se a gente não avançar entre nós para superar os problemas que a gente tem, né, no resgate do legado do Trotsky, no sentido da atualidade da luta trotskista, pela independência de classe, anti-imperialista, internacionalista e socialista, vai ser mais difícil a gente superar o PT pela esquerda, superar o fortalecimento do stalinismo no Brasil, assim como internacionalmente avançar na construção de um grande partido mundial da revolução. E tenho bastante acordo com o Plininho sobre a questão da aliança do PSOL com o PT em várias cidades, inclusive a nossa companheira Lívia Tonelli, que era pré-candidata pelo PSOL em Campinas, retirou a sua pré-candidatura à vereadora da cidade depois de uma importante luta política contra essa coligação e em defesa da independência de classes, né? Nesse sentido, eu gostaria de retomar alguns debates, dialogando com as questões que os companheiros colocaram, partindo, em primeiro lugar, de fazer um diálogo com o companheiro Bernardo, do PSTU, né, porque é claro que aqui nós temos diferenças, enfim, e o objetivo de mesas como essa é justamente a gente poder ver como avançar nesses debates, o que para a gente implica em superar uma posição que acaba sendo meramente autoproclamatória do PSTU, como se fosse a única organização revolucionária, né, e aqui entre nós, inclusive, que somos parte da esquerda trotskista mais radical entre o país, né, como se fosse todo mundo aqui reformista, enfim, esse caminho que vem levando o PSTU leva, na verdade, a um auto-isolamento cada vez maior, inclusive perdendo metade do partido para o PSOL e agora se auto-excluindo da Conferência Latino-Americana e dos Estados Unidos. E continuando sobre o que o companheiro Bernardo colocou, também sobre o nosso pedido de entrada no PSOL, a gente tem muita tranquilidade contra esse tipo de com esse tipo de tática, porque ela está totalmente dentro da tradição revolucionária, como eu disse, né, que sempre do trotskismo, que sempre teve uma política de evitar qualquer tipo de lógica evolutiva e sectária da construção de partido. A gente tem convicção, inclusive, que a nossa entrada no PSOL poderia ter fortalecido a luta por um terceiro campo, né, da independência de classe, frente ao golpe institucional, de forma independente do PT, que foi exatamente o que faltou na luta contra o golpe institucional, com o setor da esquerda trotskista se adaptando ao golpismo e a outra ao PT. E o companheiro diz que todos teriam que sair do PSOL para ter uma FIT no Brasil. Eu diria que o PSOL teria que mudar aspectos importantes da sua política, sim, para ter uma FIT como uma frente de esquerda, né, da Argentina, assim, no Brasil. E o PSTU também teria que mudar, né? E isso não torna menos importante a gente não só buscar medidas de unidade de nação, mas avançar nesses debates para construir efetivamente um polo de independência que faça a diferença na luta de classes. E entrando, né, na discussão sobre
comparação que o companheiro fez da Frente Ampla com o NPA, eu acho que não tem nada a ver essa comparação, né? Como eu disse, o NPA é um partido amplo, anticapitalista, que as correntes que não estão, né, no executivo do Estado não são parte de frentes populares, não inclui a centro-esquerda burguesa, né? E para a gente esses são preceitos básicos de independência de classes que são violados, por exemplo, numa Frente Ampla no Peru, que é composta por partidos de centro-esquerda, que é abertamente de conciliação de classes, tem inclusive um ex-sacerdote, enfim, uma frente que votou no Kuczynski, que tem um programa que é um programa de bom governo contra a corrupção. Isso é o oposto, né, da FIT na Argentina, de um programa político, programático de independência de classe, que defende um governo dos trabalhadores contra todas as variantes burguesas, e é o oposto, inclusive, das batalhas que a gente tem dado dentro do NPA, sendo parte, linha de frente dos principais ações da luta de classes, né, no último período. E para entrar, por último, sobre o tema da questão negra, eu acho que ele é fundamental, né, chave no nosso país, mais do que nunca. Eu diria, inclusive, que o tema da questão negra ele não foi só parte dos debates, mas ele foi central nos debates da formação da Quarta Internacional. Inclusive, a gente tem, né, os textos que os companheiros citaram, a gente traduziu eles, né, boa parte dessas traduções são inéditas nesse livro, organizado pelo Marcelo Pablito, pelo Daniel Afonso, pela Letícia Parques, chama Revolução e o Negro, e que tem uma série de debates, tem 2 né, minutos. sobre como o movimento trotskista estava pensando exatamente como a questão negra era central para os revolucionários naquele momento. E a obra do Trotsky ela é uma ferramenta fundamental para a gente entender a questão negra internacionalmente, mas profundamente a formação social do Brasil, né? Essa teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ela é a base para todos os intérpretes do Brasil que, de alguma forma, conseguiram superar as velhas concepções evolucionistas, liberais, né, esse etapismo vulgar do stalinismo que marcou época e levou a desastres como a conciliação de classes no golpe de 1964, e eu diria também que essas discussões, como o próprio Trotsky e outros companheiros da África do Sul que estão nesse livro que eu mostrei, mostram que, na verdade, fizeram com que, por exemplo, os países africanos nos processos de dependência amargurassem aí por décadas, né, para conseguir se liberar do jugo do imperialismo. Então, num país tão complexo, de dimensões continentais e de maioria negra como o Brasil, ser trotskista para a gente é entender a articulação entre as questões raciais e de classe e ter uma estratégia revolucionária global à altura dessa complexidade, né? Que é o que a teoria da revolução permanente permite e que é o que exige que a gente coloque hoje um programa à altura para cada elemento onde a questão negra se apresenta, enfim. E eu queria terminar, companheiros, colocando uma frase, um trecho do Trotsky, que estava no congresso de lançamento, né, da Quarta Internacional, em 1938, que a gente colocou também no nosso manifesto, que eu recomendo a todos para lerem também, no manifesto da MRT, que eu acho que, além de ser muito bonita essa passagem, ela é também muito atual, tá? Então, vou ler aqui. Queridos amigos, não somos um partido igual aos outros. Nossa ambição não se limita a ter mais filiados, mais jornais, mais dinheiro ou mais deputados. Tudo isso faz falta, mas não é mais do que um meio. Nosso objetivo é a total libertação material e espiritual dos trabalhadores e dos explorados através da Revolução Socialista. Sim, nosso partido nos toma por inteiro, mas, em compensação, nos dá a maior das felicidades, a consciência de participar da construção de um futuro melhor, de levar sobre as nossas costas uma partícula do destino da humanidade e de não viver em vão. Agradeço o debate aos companheiros. Vamos seguir aí junto nas coisas que a gente debateu.